Olá, meu amigo e minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Vamos dar continuidade agora ao nosso curso de análise técnica clássica. Lembrando que o objetivo desse curso é passar um grande roteiro de estudo, mostrando para você os conteúdos que são abordados dentro da análise técnica clássica e dando dicas para você quais os principais focos e temas a serem abordados para a construção do seu conhecimento para os seus primeiros passos no mercado financeiro. O objetivo desse curso não é detalhar o tema e sim passar o curso de maneira mais sistematizada, de modo que você tenha uma visão mais holística dos conteúdos a serem abordados e daí conforme sua disponibilidade de tempo, seu interesse, você vai se aprofundando no tema ou no meu canal no YouTube, tá? Ou aqui no meu curso que está na descrição do link também, tudo bem? Lembrando que o meu curso eu não abordo só análise técnica clássica. Técnica clássica é só um módulo do meu curso, é verdade, tem muita coisa para ser discutida ainda. Né? O curso é composto por análise técnica clássica, a parte de price action que nós vamos abordar um pouco agora, que tem a ver com indicadores sistematizados, indicadores eletrônicos e também a parte de tape reading, né, que é a parte de fluxo de ordens que nós não vamos abordar nesse curso básico e também a parte de gestão de risco. Então, meu amigo, minha amiga trader, tem muita coisa para ser aprendido, o tema é muito amplo, bem complexo e realmente se você quiser vencer nesse mercado super competitivo, você tem que ter mérito e o mérito vem com o esforço, o resultado como tudo na vida. Não existe dinheiro fácil, principalmente aqui no mercado financeiro. Eu costumo dizer que o mercado financeiro é o jeito mais difícil de ganhar dinheiro fácil. É até um paradoxo, né? Fácil porque você está no conforto da sua casa, você aperta o botão e o dinheiro vai para sua conta, né? Difícil porque a hora de apertar o botão é o grande X da questão, não é verdade? Tudo bem, então vamos lá na construção do nosso conhecimento, da formação do nosso alicerce. Falemos agora de um assunto bem interessante, tá? Que já tem a ver um pouco mais com a dinâmica de price action, que é uma evolução, digamos, da análise técnica clássica. Com o advento da tecnologia, surgiram vários indicadores técnicos, né? Hoje o mercado ele é robotizado, ele é mecanizado e a gente sabe disso e a gente vai ter que acompanhar essa modernização através de ferramentas eletrônicas que podem nos auxiliar na tomada de decisão. Isso são os indicadores técnicos, nada mais são do que ferramentas que nos auxiliam, tá? Nos auxiliam na tomada de decisão. Lembrando que quero ser bem taxativo a partir de agora, tá? Nenhum indicador técnico é perfeito, não existe um indicador melhor do que o outro, tá? E indicador não dá sinal operacional nenhum e ponto. Ponha isso na sua cabeça. Um dos grandes problemas dos iniciantes é que eles acabam usando os indicadores como subterfúgio para sinais operacionais. Houve o cruzamento de uma média, por exemplo, ou um sinal que o indicador deu, ele considera aquilo um sinal operacional e acaba tradando o indicador, acaba seguindo o indicador. Ao invés de focar no preço e usar o indicador como uma ferramenta acessória, ele acaba focando no indicador e tendo o indicador como premissa básica de leitura e conforme o indicador vai dando sinais, ele acredita, ele coloca o seu dinheiro em risco no mercado financeiro com base no simples indicador e isso é um erro da maioria dos iniciantes, da maioria esmagadora, porque a maioria esmagadora dos iniciantes não entende sobre a dinâmica da movimentação do preço e é muito mais fácil você analisar indicador que é algo já parametrizado, sistematizado, mais fácil de ser compreendido, do que você analisar o preço. E esse é o grande erro do iniciante. Tudo bem? Tudo bem, então eu quero ser bem taxativo nesse aspecto antes de começar a analisar os indicadores, porque vocês vão ficar maravilhados. Eles dão assim uma projeção dentro de um cenário condicional muito boa para a sua tomada de decisão, aumentando sobremaneira a sua probabilidade de acerto. Só que sinal indicador por si só, sem avaliação do contexto do cenário condicional, não é nada. Entenda isso. Agora, principalmente você que está começando, não crie vícios como a maioria criou no começo, como eu criei, como várias pessoas criam quando estão perdidas por aí, não sabem o que estudar e começam a estudar indicadores e focam nisso e passam meses, tá, procurando setups mágicos, indicadores mágicos e isso não existe. Isso não existe. Tudo bem? Tudo bem. Sobre indicadores técnicos, então, é, eles são métodos e ferramentas da análise técnica estatística, tudo bem? Então eles dão para a gente dados, eles fornecem dados que podem nos ajudar na nossa tomada de decisão.
Existe uma infinidade de indicadores. Mas qual que é a premissa básica desses indicadores? Ele tem três funções principais. Uma função de alerta, tá? E essa função de alerta tem a ver com a divergência em que, por exemplo, o preço está subindo, o indicador está descendo. Há uma divergência entre o sinal dado pelo indicador e o sinal e o preço, né? E essa divergência é um dos sinais mais poderosos que qualquer indicador pode dar para você. Porque quando há essa divergência, existe a possibilidade, tá, de o preço seguir o indicador. Então a divergência acaba te dando uma previsão antecipada da possível movimentação do preço. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. Então uma divergência é um sinal muito forte. Tudo bem? Outra função dos indicadores é de confirmação. Tem indicadores que confirmam, por exemplo, um OBV da vida, um On Balance Volume, confirma um rompimento. Lembra que eu falei para vocês que o rompimento de uma zona de acumulação, o rompimento de um caixotezinho desse aqui, ele geralmente é feito com uma barra que tem um grande volume, ou com uma série de sequências de barra que tem um grande volume, né? E daí você vê o volume aqui, eles forte nesse rompimento, e o OBV ele confirma, ele ajuda você a confirmar esse tipo de rompimento em caixotes de acumulação, tudo bem? E a outra função do indicador, aqui está como previsão, mas não é previsão, tá? Ele te dá uma expectativa, ele te dá um feeling do possível direcionamento do preço, tá? Com base, por exemplo, em indicadores de oferta e demanda, em que você vê a oferta, que é a pressão vendedora, se sobressaindo com relação à demanda, que é a pressão compradora, dentro de um caixote desse aqui, ó. Você vê que a oferta é maior, mas o preço não cai, mas a oferta continua subindo. Tem cada vez mais gente querendo vender e o preço não cai. Cada vez mais gente querendo vender e menos gente querendo comprar e o preço não cai. Aí ele te dá uma sensação do seguinte, olha, eu não sei para onde vai romper esse caixote, se vai romper para cima ou para baixo, mas se a oferta continuar se sobressaindo sobre a demanda, se a pressão vendedora continuar se sobressaindo sobre a pressão compradora, a probabilidade me diz que a tendência de rompimento desse pequeno caixote de acumulação é para baixo, a favor da pressão vendedora. Tudo bem? Então os indicadores têm essas três premissas básicas, tudo bem? Tranquilo, Oliver, eu entendi. Porra, que legal isso, né? Então eu não fico vinculado só meramente a analisar canais, eu não fico vinculado meramente a analisar inclinação de canal, amplitude de canal, LTA, LTB, caixotes de acumulação, figuras gráficas. Eu tenho então todo um arsenal para que eu possa melhorar a minha interpretação sobre a leitura do preço. Sim, você tem. Só que ao mesmo tempo, mas é que nem carro, gente. Existe uma infinidade de indicadores. Você vai ficar maluco, tá? Se você quiser testar tudo isso. Você tem que, na verdade, sabe, primeiro de tudo, entender sobre a dinâmica do preço. E daí dentro do seu operacional, dentro do teu perfil emocional, você testar alguns indicadores que melhor se encaixam à sua realidade. Como eu falei, não existe indicador melhor ou pior. Existe aquele que se adequa à sua realidade. E além de você testar o indicador, né, dentro da sua realidade, dentro do seu perfil, você tem que calibrá-lo. Sim, você tem que calibrar, porque o mercado ele muda todo dia. Os indicadores, no modo geral, eles podem ser calibrados conforme a realidade do mercado. Eles podem ser mais sensíveis ou menos sensíveis. Ele pode deixar o indicador mais rápido ou menos rápido. Tem todas essas questões que você deve aprender. Então, a partir do momento que você colocar um indicador na sua tela, ele primeiro deve ser simples, ter uma simples interpretação. Segundo, você deve saber exatamente o que esse indicador significa. Terceiro, você deve saber calibrar esse indicador para a realidade do mercado. Tá? Às vezes o mercado está mais volátil, o que é isso? Mais rápido, com uma amplitude maior, está correndo mais rápido, às vezes não. Então você tem que aprender a calibrar esse indicador para a realidade do mercado. Tudo bem, gente? Tudo bem, Oliver, que legal, entendi. Então, como eu falei para você, não existe indicador mágico, o que existe é simplicidade e disciplina. Esse é o segredo para o sucesso do trader. Você deve pegar um indicador que te dê uma informação simples, de maneira eficiente, e ter disciplina para interpretar essa informação junto com o gráfico, que nada mais é do que o preço, e com base no preço tomar a sua decisão. Não existe indicador mágico, não existe setup mágico. Tire isso da sua cabeça, esse é um grande erro dos iniciantes. Tudo bem? Outra coisa, os indicadores, como eles são muitos, eles são classificados em algumas categorias.
Tá? Nós temos indicadores de momento de força ou osciladores, nós temos indicadores da categoria de tendência ou rastreadores, nós temos indicadores de volatilidade, de volume e indicadores mistos. Olha, Oliver, e dentro dessas categorias nós temos uma infinidade, aqui é só um pouco, mas uma infinidade de indicadores, tudo bem? Então é muita coisa, é como se você colocasse uma criança numa loja de doce, entendeu? E agora você tem que escolher um ou outro. Escolhe só 2 doces, filhos. Escolhe só 3 doces, filhos. Você não sabe qual escolher, né? Então, fazendo uma analogia, é assim que o trader iniciante encara os indicadores. Ele fica assim, nossa, eu quero esse é melhor que aquele, e fica fazendo comparações e testes e fica mudando toda hora. Não, no começo eu até entendo que você possa fazer isso, mas depois você vai colocar um indicador na sua tela que tem a ver com o seu perfil operacional, você vai masterizar esse conhecimento e você vai ficar com esse indicador na sua tela. Você vai parar de ficar pulando de galho em galho, tá? Aí vai chegar um período que você vai ver que o indicador não está calibrado mais proativo, você muda, aí você não tá, ele não está mais atendendo a tua necessidade, daí sim você de repente pode procurar um outro indicador para substituir esse que possa atender a necessidade que o mercado está se apresentando agora, tudo bem? Tudo bem, Oliver. Tá? Então nós temos aqui as 5 categorias. Outra coisa, na hora de você montar a sua tela e colocar indicadores, evitar colocar indicadores dentro da mesma categoria. Se você colocar um indicador, 2, 3 indicadores, aqui ó, nesse exemplo, olha aqui ó. Aqui você tem o estocástico lento, um IFR e um indicador do Williams percentual. Tá? Todos esses indicadores aqui, no modo geral, são osciladores. Aí você colocou 3 osciladores, 3 indicadores da mesma família. Os 3 praticamente vão passar a mesma informação para você. Você está ocupando espaço na sua tela para ver em 3 indicadores praticamente a mesma informação. Então o que acontece? Você tem que montar o seu teu trade system, seus indicadores, com indicadores de famílias diferentes para que eles respondam respostas diferentes. Você põe um oscilador, você põe um seguidor de tendência e você põe um indicador de volume, por exemplo. Né? Aí cada indicador desse vai te dar uma resposta diferente dentro da dinâmica da movimentação do preço, aumentando a sua probabilidade sobremaneira na tomada de decisão. Mas agora colocar o mesmo indicador, indicadores da mesma família, você vai ver a mesma informação, né? Praticamente. E daí isso vai só te confundir, vai tirar o seu foco que é o preço. O foco sempre é o preço. O foco é o preço. Coloque isso na sua cabeça. Tudo bem? Então, quais são os indicadores mais famosos dos osciladores? A CCI, que é o que eu particularmente, Oliver, recomendo no meu curso, é o que eu mais gosto, tá? Para mim é o que é o mais assertivo, mas não quer, mas essa é a minha realidade, mas eu ensino vocês, na verdade no meu curso eu ensino vocês vários, né? Mas aí depois eu monto um trade system com vocês com base na CCI, que eu acho mais assertivo. Tem a CCI que é ótimo, o Elder Ray é ótimo, o estocástico lento é fantástico, o Forex Index é legal. Esse indicador de clínicas eu não conheço. O IFR, força relativa, é um dos mais usados no mundo. Desculpa, gente, meu filho aqui. Então tem vários e vários indicadores. Rastreadores de tendência, sem sombra de dúvida, os mais conhecidos são as médias móveis, mas temos a agulhada do dedinho, os envelopes que eu gosto bastante, tá? As médias móveis são os mais conhecidos, o High-Low escadinha, o histograma MACD, o Arrow MACD, os movimentos direcionais, Psy parabólico, Trix, né? Volatilidade, o ATR, que é um dos mais conhecidos, a banda de Bollinger, que é o mais famoso no mundo, desvio padrão, stop ATR, aí indicadores de volume, acumulação e distribuição, OBV, que é um dos mais utilizados no mundo também, indicadores mistos, aí temos aqui linhas de avanço e declínio. Todos esses indicadores que estão aqui são famosíssimos, tudo bem? E daí cada um deles vai te dar uma resposta diferente dentro daquilo que você está procurando, dentro da dinâmica da movimentação do preço. Tudo bem, gente? Tudo bem. Olha aqui, eu estou no mercado real agora. Para quem está começando agora, como é que o preço vai se movimentando. A partir de agora, a questão é o seguinte, ó. Você colocaria seu dinheiro em risco aqui, bem aqui nesse ponto, ó. O preço vai subir ou vai descer a partir de agora? Se você acertar sua previsão, você ganha dinheiro. Se você errar sua previsão, você perde dinheiro. Tá? Então, você tem condições já de fazer essa avaliação desse ponto? Então, a grande questão é essa, né? A única questão que você vai ter que fazer agora é apertar o botão. Se você apertar o botão, o dinheiro vai para a sua conta. Agora é a questão, será que é o momento certo de apertar o botão? Meu Deus, será que vale a pena colocar o meu dinheiro suado em risco aqui? Então, tem todas essas questões, por isso que a gente estuda, a gente chama a sua atenção na profissionalização para você poder simplesmente apertar o botão na hora certa. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, tudo bem, que legal isso, né? Então vamos falar agora de alguns indicadores de maneira bem sucinta,
tá? Para que você, e aí lembrando que no meu canal eu tenho praticamente a maioria desses indicadores aqui detalhado, tá? Detalhado, porque realmente, gente, quando você escolhe um indicador, você tem que ser mestre nesse indicador, você tem que masterizar, você tem que saber tudo sobre esse indicador, tá? Quando você resolve pôr um indicador na sua tela, você tem que saber o que você está vendo, que tipo de sinal que ele te passa, quais são as vantagens e desvantagens, para poder simplesmente preservar o seu capital, para te dar uma chance de acerto maior. Você não vai colocar nada na sua tela que não faça sentido, que você não domine 100%. Tá? Então eu vou passar uma visão holística aqui dos indicadores, depois você vai no meu canal ou no meu curso e a gente mastiga. Tem aulas só sobre, no meu curso sobre a CCI eu tenho 2 aulas de quase 1 hora cada um, né? Então tem muita coisa para falar, tá bom? Legal. Então nós temos aqui vários indicadores, vou passar para os principais para você, tá? E nada mais justo do que a gente começar pelos maiores indicadores mais conhecidos, que são as médias móveis. As médias móveis são indicadores da categoria rastreadores de tendência ou seguidores de tendência, tá? São os indicadores mais famosos do mundo e eu recomendo que você tenha pelo menos 3 médias móveis no seu gráfico. 3 médias móveis, uma rápida, uma intermediária e uma mais lenta. Por que 3 médias móveis? Porque as médias elas seguem a tendência. E lembra da visão da floresta que eu falei? Uma média rápida você vai ter uma visão da floresta, do chão da floresta. Uma média intermediária você vai ter uma visão da tendência em cima da copa da árvore. E uma média mais lenta você vai ter uma visão de cima do helicóptero, da tendência. Se as médias móveis são indicadores seguidores de tendência, elas seguem o preço. Elas mostram para mim o direcional da tendência, para onde o preço está indo, se o preço está subindo, se o preço está descendo. Isso é importante para que a gente saiba para que sentido a gente quer entrar. A gente sempre quer entrar a favor da tendência majoritária. Então uma média curta você vai ver a tendência no fractal menor, uma média intermediária você vai ver a tendência no fractal intermediário e uma média mais longa você vai ver a tendência no fractal maior. E através da junção dessas técnicas tem muita coisa para você falar sobre média móvel, tá? Você consegue interpretar aí a possível direcionamento do preço, ganho de força, ganho de momento de força. Tem trade systems complexos como o FICUB, por exemplo, que são montados somente em cima de médias. Tá? Então tem muita coisa para aprender, mas basicamente você tem que entender o seguinte, que a principal função dela é seguir a tendência e elas são atrasadas em relação à tendência, porque o cálculo dela leva em consideração os candles passados, tá? As barrinhas passadas. Então quando o preço está aqui como está agora, perceba aqui, ó, tá? A média está computando, por exemplo, os últimos 20 períodos. Ela leva em consideração os últimos 20 candles, nesse exemplo que eu estou passando para você, tá? Para poder fazer o rastreamento dessa tendência. Então a média ela sempre é atrasada em relação aos preço, tudo bem? Mas as vantagens da média, ela te mantém dentro de uma tendência por mais tempo, tá? Isso promove uma alta rentabilidade. A sua interpretação é simples. Quanto maior a média, menos sinal falso, só que mais lenta ela vai ser, e quanto mais rápida a média, mais sinal falso, só que mais rápida ele vai ser. Tudo bem? Ela acompanha o preço mais próximo, tá? Desvantagens é que as médias não funcionam em regiões de lateralização. Quando o preço está lateral assim, ó, congestionado, numa lateral, não está numa tendência clara, tá? A média não funciona muito bem. As médias, no modo geral, elas funcionam muito bem em tendência. As médias funcionam muito bem em tendência. Tudo bem? Tudo bem. Aí, outra coisa, você aproveita, e como elas são atrasadas, se você usar a média como sinal, que é um erro, que eu já falei para você, ela vai te dar sempre um sinal atrasado, sempre vai te dar um sinal atrasado, tudo bem? Então tem muita coisa para ser falado sobre média. Existem médias móveis, tem várias médias, aqui são só um exemplo, médias móveis aritméticas ou simples, as exponenciais, as ponderadas, as triangulares, as Wilder. Nossa, tem mais de... Eu já contei mais de 10 tipos de médias móveis e tem mais por aí, tá? Só que as mais usuais, as mais comuns são as aritméticas ou simples e as exponenciais, que são as mais usadas no mundo. E eu não vou entrar em mérito de cálculo aqui, mas eu quero que você saiba o seguinte, ó. Se você pega e põe uma média aritmética dos últimos 10 períodos, ela vai contar 10 candles dos últimos 10 períodos, vai somar a amplitude dos candles, o spread, e vai dividir por 10. Então ela não leva em consideração a variação, ela não dá mais peso
tá? Para a variação recente do preço. Ela pega o período que você escolher, 10 períodos, 20 períodos, 30 períodos, soma tudo essa amplitude, essa variação e divide pelo número de períodos. Aí você tem uma média aritmética dos últimos N períodos. A média exponencial ela faz esse cálculo também, só que ela dá mais peso para o preço atual, tá? Existe um cálculo diferenciado em que ela, por exemplo, pega os últimos 10 períodos, soma e divide por 10, só que ela dá mais peso para os últimos períodos, de modo que ela acaba sendo uma média mais rápida. Tá? É basicamente esta a diferença. Eu não vou entrar em cálculos matemáticos aqui, depois você vai estudar na sua casa, tem muita coisa sobre média móvel. Quais são as médias mais utilizadas? Existe também muita coisa sobre médias utilizadas, mas a grosso modo que eu quero passar para você aqui, que as médias mais utilizadas são, tá? Vou colocar 3 aqui para você entender. Dentro de uma teoria de fractais, todas exponenciais você anota 17, 34, 72, 144, 305, 610, 1292 períodos, todas exponenciais. Essas médias são utilizadas dentro da teoria de fractais do Phi-Cube do Bo Williams aqui no Brasil, que é uma teoria muito assertiva e consistente, tá? Só que não são as médias mais utilizadas no mundo. Não são as médias mais utilizadas do mundo. No final das contas, gente, você quer ver uma média que a maior parte das pessoas usa. Você quer ver uma informação que os outros estão vendo, porque aí, se a maior parte das pessoas está vendo a mesma informação, você concorda comigo que a decisão dessa maior parte das pessoas vai se tomar em cima dessa mesma informação que você está vendo? Então, o grau de assertividade dessas outras médias, das médias que todo mundo usa, é mais assertivo, porque todo mundo toma decisão com base nessas médias. Então, quanto mais gente vê essas médias, mais decisões são tomadas em cima dessas médias. Consequentemente, o preço tende a seguir parametrizações com base nessas médias. Quais são as médias mais utilizadas no modo geral? No modo geral, a de 8 ou 9 períodos, tudo bem? A de 20 ou 21 períodos, a de 50 períodos, tá? A de 200 períodos. Tá? Essas médias são muito utilizadas. Aí, por exemplo, tá? Aí pode ser exponencial, pode ser aritmética, aí muda bastante. Eu vou dar uma sugestão para você começar a treinar média móvel. Tá? Você vai inserir média móvel, inserir indicador, você vai colocar 3 médias, tá? Para você começar a trabalhar. Primeiro você coloca uma só e vê a diferença entre média móvel, aritmética e exponencial. Vou colocar uma média móvel aqui, ó, por exemplo, de 20 períodos no gráfico, 20 períodos. Eu vou colocar ela aritmética. Ok, eu vou inserir essa mesma média móvel agora no gráfico, outra vez, 20 períodos, só que agora eu vou colocar exponencial, preste atenção. Eu vou colocar uma média exponencial agora e uma aritmética. Você muda aqui, ó, tem várias médias, tá vendo? Eu vou deixar mudar de cor, eu vou deixar a exponencial aqui de uma cor fúcsia, para você interpretar. Ó, eu tenho 2 médias móveis, ambas de 20 períodos, só que uma é exponencial e a outra é aritmética. Perceba, olha como a média fúcsia, que é a média exponencial, ela é mais rápida do que a média aritmética. Esse é um detalhe, isso é uma variação. Tudo bem? Ficou claro? São coisas que você tem que estudar. No meu canal do YouTube eu tenho curso sobre média e no meu curso também eu falo muito sobre médias móveis. Tem muita coisa para ser explorada nessa introdução básica, desse grande roteiro, esse grande guia de estudo. Eu estou chamando a tua atenção para as coisas mais importantes. Eu não tenho como exaurir o tema, tá? Então o que acontece? Essa diferença entre média aritmética e exponencial, tá? A minha sugestão é que você use uma média exponencial de 9 períodos, tá? É o que a maior parte dos traders usam, 9 períodos exponencial ou 8 períodos aritmética, que é uma média mais rápida que acompanha o preço. Olha só como ela segue. A média é um indicador seguidor de tendência, ela mostra o direcionamento do preço. Tá? Aí você está vendo aqui o direcionamento do preço dentro do chão da floresta, numa visão mais macro, mais próximo do preço. Tá? Aí lá uma visão mais macro, mais rápido. Preços acima da média mais rápida, tendência de alta. Preços abaixo da média mais rápida, tendência de baixa. Dentro dessa percepção. Tudo bem? A média de 9 períodos exponencial, ela segue para poder seguir o preço, para você se manter no preço. Você faz uma entrada aqui, por exemplo, enquanto o preço estiver correndo por cima da média de 9, você se mantém na tendência, porque a tendência ela está forte.
Subentende-se quando o preço está correndo por cima da média de 9, por ser uma média rápida, como está acontecendo aqui, a tendência ela está forte, então você se mantém na tendência. Esse tipo de movimento não te abala, não te tira do trade, tá? Aí você entra, por exemplo, aqui e você consegue carregar com base na média o seu trade, um stop. Você vai subir no seu trade stop com base na média. E daí você se disciplina, você cria uma estratégia. Fala, ó, eu fico no trade, enquanto o preço não perder a média de 9, eu fico no trade, que é uma média mais rápida. Eu fico no trade, eu fico no trade. Você vai carregando esse trade. Agora aqui, ó, por exemplo, ele perdeu a média de 9, você sai do trade. Você entrou, por exemplo, aqui, olha aqui, ó. Aí você fica no trade, fica no trade. Quando ele perder a média de 9, você sai do trade. Então existem N possibilidades, mas saiba que é uma média que geralmente o pessoal usa para carregar o preço, tá? Que é uma média mais rápida. Média de 9. Outra média muito usual é a média de 21 períodos aritmética ou a média de 20 períodos exponencial, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, inserir indicador média móvel. Você está anotando? Essas são as médias mais usadas no mundo, no modo geral, tá? Em qualquer trade system. Inserir média, você vai inserir aqui média de 20 períodos. Mais uma vez, tá? Agora eu vou mudar a cor para você ficar mais claro, para você ver aí na sua casa, tá? Eu vou colocar de 20 períodos, tá? 20 períodos exponencial ou 21 períodos aritmética. Você escolhe, minto. Ou 20 períodos aritmética ou 21 períodos exponencial. Muita gente usa isso. Eu vou colocar de 20 períodos aritmética, tá? Vou mudar a cor dela aqui para ficar mais fácil para você ver, tá? Vou botar uma corzinha, por exemplo, um azul claro. Legal. Agora você perceba que ela também é uma seguidora de tendência, tá? Só que agora a média ela é um pouco mais lenta que a média fúcsia, que é a média de 9. Tá? E ela tem a mesma interpretação. Você pode tentar carregar o preço com a média de 20, mas ela te dá uma visão um pouco mais macro, é uma média intermediária. Você tem um fractal menor, uma média mais rápida, você tem um fractal intermediário, que é uma média mais longa. E você pode fazer inúmeras estratégias usando esse tipo de média. Existem vários tipos de setup. Tá? E você consegue ver momentos de força. Aí você vê o preço ganhando, acelerando. Olha aqui, ó, o preço começa, olha a média mais lenta, que é de 20. Tá? Olha a média fúcsia, que é a mais rápida. Aí você vê o preço acelerando, ganhando um momento de força na tendência. Olha, ele começa a se afastar. O afastamento entre as médias mostra força, tá? Porque essa aqui é mais rápida que essa. Eu estou numa tendência de alta? Sim. Eu estou numa tendência macro de alta. Só que aí eu vejo o preço ganhando força, acelerando, desacelerando dentro dessa tendência macro de alta. Existem várias interpretações, abertura de leque de médias, tá? Retorno da média, uma série de coisas para serem tratadas sobre média móveis. É muito amplo esse tema. Tá? Mas são os principais indicadores seguidores de tendência. E outra média que é muito utilizada no mundo, do modo geral, é a média de 200 períodos. Também é uma média muito utilizada no mundo como um todo. Tá? A média de 200 períodos. Tanto é que tem gente que fala o seguinte, olha, preços abaixo da média de 200, tendência de baixa, preço acima da média de 200, tendência de alta. Tá, aqui vou colocar aqui essa média aritmética de 200, tá? Deixa um pouquinho mais grosso que essa cor verde para você ver, tá? Então você trabalhar com 3 médias como está aqui agora, te dá uma percepção muito boa. E daí tem toda uma interpretação. Quando as médias estão inclinadas, força na tendência. Lembra a inclinação do canal que eu falei? Mesma coisa, quanto mais inclinadas as médias, mais forte a tendência. Quando há o alinhamento das médias, a média rápida alinhada sobre a média intermediária, que está sobre a média lenta, mais lenta, inclusive o preço acima das 3 médias, pura tendência de alta, força na tendência de alta, continuação da tendência de alta. Tudo bem? Quando as médias estão emboladas assim, ó, quando as médias estão emboladas que nem agora, assim, ó, não dá para fazer nada, ela te tira. Isso mostra o quê? Mostra que o preço está lateral, está sem tendência, está numa congestão. Você deve evitar tradar nessa situação. Você quer pegar o quê? Você quer pegar o preço em tendência, você quer pegar o preço caindo, tá? Isso é melhor, e quando as médias estão alinhadas, é melhor, porque é pura tendência de alta ou pura tendência de baixa. Isso é um tipo de interpretação. Então, para você que está começando agora,
põe uma média, vê o comportamento, põe outra média intermediária, vê o comportamento, põe a terceira média, vê o comportamento. Tenta trabalhar com 3 médias. Começa com essas 3. 9, 20, 9 exponencial, 20 aritmética e 200 aritmética. São médias muito utilizadas por aí. Você vai estar vendo a mesma informação que muitos analistas e traders veem no mundo todo, e as suas decisões são tomadas com base nessas médias. E essas médias servem como níveis de suporte e resistência dinâmico. Assim como tem o LTA e LTB, as médias também servem como níveis de suporte e resistência. Por exemplo, a média de 200, quando ela está flat, ela é boa para servir como nível de suporte e resistência. Quando a gente sabe quando a média de 20 está muito afastada da média de 200, o preço tende a voltar para a média de 200. A média de 200 serve como magneto. Tem uma série de coisas, análises. Quando o afastamento do preço da média de 200, o afastamento da média de 200 com relação à média de 20, tem várias, é uma infinidade de estratégias, tudo bem? O mundo da média móvel é muito cativante, esse assunto é muito cativante. Olha aqui, ó, pura tendência de alta, preço acima da média rápida, que está acima da média intermediário, que está para cima da média de 200, tendência forte de alta. Você vai evitar vender numa situação dessa, você vai querer só comprar, tudo bem? É dessa maneira que nós vamos interpretando. Então tem muito assunto para ser falado sobre média móvel. Tudo bem, gente? Ficou claro toda essa interpretação? A inclinação da média importa também. Falamos sobre a inclinação da média, né? Média subindo, preço subindo, média caindo, preço caindo. Então é uma infinidade de conhecimentos sobre média móvel. Tá ok? Tá ok. Então, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. Grande abraço e até a próxima aula.